Senhores vereadores, cidadãos de Fazenda Rio Grande, bom dia. Estava no meu quintal olhando para umas plantas chamadas línguas de vaca. Daí eu entendi um poema do Paulo Leminski, que é o nosso poeta aí da região, onde ele diz assim: a chuva é fraca, cresçam com força, línguas de vaca. Nós não podemos ter no nosso município chuva fraca. Quando ele fala de chuva aqui, ele está falando de educação, né? A nossa educação tem que ser forte, para que cresça o trigo, para que cresça a boa planta, porque se a nossa educação for fraca, vai crescer língua de vaca, né? Ignorância, etc. e tal. E a gente tem visto, né, que grande parte dos problemas do nosso município decorre de melhorar essa visão com relação à educação. Nós precisamos pensar a educação como o centro de tudo. A palavra de Deus diz que o povo é destruído pelo desconhecimento, por não ter conhecimento. No caso que a Bíblia diz, conhecimento de Deus. Mas aí está então a importância, a centralidade da educação. Ontem nós tivemos no nosso município um movimento de professores e funcionários das escolas públicas. E eu quero até colocar aqui perante os vereadores e o prefeito, que tem tido uma boa vontade, o prefeito, de fechar brechas, né, no nosso município. Nós já conquistamos aqui aquela questão de pagar os professores de Mandirituba, que demorou 20 anos, mas agora foi conquistado. Mas existem ainda outras brechas na educação do município que nós temos que lutar para fechar. Nós ainda estamos correndo atrás de fechar brechas, coisas do passado. E precisamos urgentemente começar a investir em avanços na educação. Quando os professores solicitam, por exemplo, que seja pago a licença-prêmio, eles estão só pedindo que se cumpra uma lei que existe, né? E precisa ser cumprida a lei. Nós, como vereadores, temos que, né, solicitar se cumpra a lei. Se acha um modo de cumprir a lei, se negocie, veja o que é possível fazer para cumprir a lei. Porque a gente, se nós, autoridades, não cumprirmos a lei, que exemplo damos? Então os professores estão com toda a razão de cobrar o cumprimento da lei. A oratividade também é lei, precisa ser cumprida, não é? Por alguns exemplos, não vou me ater muito a isso, os professores estão com uma pauta de reivindicações e é importante que eles sejam ouvidos, porque a educação é central, temos que colocar no centro. Nós temos hoje alguns problemas, por exemplo, com relação, foi falado aqui hoje, relação à violência no município, que decorrem disso, de um povo mal educado, não é? Muitas pessoas me procuraram esses dias falando que está tendo no nosso município muitas bares que estão se transformando em casas de tolerância, e as pessoas estão desesperadas, até fazendo abaixo-assinado. Eu pergunto, pessoal, quem aqui quer um prostíbulo perto da sua casa? Qual cidadão que quer isso? Eu vou mais além. Qual cidadão que quer um bar do lado da sua casa? Se você não... Agora, na casa do outro, pode? Né? Se eu não quero, por que nós não podemos legislar sobre isso? Por que nós não podemos pedir que se faça um estudo de vizinhança antes de autorizar um bar, antes de autorizar, aliás, nem é autorizado porque é ilegal, casa de prostituição? Por que não se pergunta para os vizinhos? Não é? Então, veja, nós temos que ser mais ousados. Eu não estou dizendo que a culpa é desse ou daquele, não é isso. Nós estamos falando aqui do problema que existe no nosso município e que nós temos que ser ousados para resolver. E isso tudo tem a ver com questão de segurança, não é? Também. E queria terminar citando o profeta Abacuque, que diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés andar como os da corça, e me faz andar altaneiramente, faz com que o meu pensamento seja mais alto, faz com que o nosso pensamento aqui, de legislativo, seja mais elevado. Será que nós estamos mirando certo nas prioridades do município? Essa é uma pergunta que sempre tem que estar no nosso pensamento, né?
E eu acho que mirar certo é mirar na educação. Muito obrigado.